Bom dia. Acho que liguei, né? Ligou. Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que nós estamos aqui. Dizer a vocês, primeiramente, que Maestra Maria Luísa, que foi aqui falada pela gentileza de Vanessa, meu entendimento é que nós nascemos sós e somos cuidados e somos forjados nos coletivos que a gente participa. O primeiro coletivo a gente não escolhe, é a família. Os outros coletivos são os amiguinhos, são, na verdade, os companheiros de trabalho, os companheiros de sindicato, de partido político, de movimentos sociais. E a gente vai se forjando nesse atrito que vai, na verdade, afinando os nossos instrumentos de reflexão e também de posicionamentos e compromissos. Então, do meu ponto de vista, não existe herói e Marte. Existem pessoas que se permitem nessa construção com outros, fazer a luta. E como professora aposentada, é uma condição funcional. Como cidadã brasileira, é uma militante que cada vez mais tem razões para continuar na militância. Estamos vivendo no dia de ontem, que é o dia dos 61 anos, não o dia 31, como os militares consideravam ser a revolução. Nós que estávamos na militância entendemos que, de fato, o golpe foi em 1º de abril, que eles não queriam porque era o dia da mentira. E é importante esses registros históricos para a gente entender que a oportunidade que eu tive, como estudante de serviço social, de conhecer Paulo Freire, já em 62, 63, permitiu compreender o que depois ele, no Chile, acabou por escrever o seu principal livro, que é o Pedagogia do Oprimido. Foi uma construção de um processo no Brasil e que no Chile, no exílio, ele teve a oportunidade de, em muito pouco tempo, escrever o que seria a obra clássica, que perdura até hoje e que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, gente, quando a Vanessa me convidou, eu achei que era importante trazer a vocês 3 possibilidades e vocês agora vão decidir a ordem delas, Uma primeira possibilidade era a gente conversar aqui um pouco sobre o histórico dessa luta a qual Vanessa se referiu. Então, é uma perspectiva mais de registro histórico. Uma segunda possibilidade é uma reflexão mais conceitual e mais levando vocês a fazer sentido serem professores de pessoas com restrição de liberdade neste país. Não é fácil. Eu nunca fui professora de unidade penitenciária, mas estive muito próximo de ser presa política e tive um companheiro preso político por 2 anos e 9 meses, condenado por 2 anos apenas, por esse tribunal militar, que agora tem uma mulher que dirige. Então, é um ambiente de restrição à liberdade, que é o princípio básico da experiência humana nesse planeta. Então, essa outra é uma possibilidade reflexiva. E uma terceira que é sobre o memorial que vocês estão aí com a tarefa de registrá-lo. Trabalhei e estudo também com histórias de vida e aí trouxe aqui um esqueminha, se vocês quiserem a gente pode compartilhar. Aí eu pergunto, se a gente começa pela história, levanta a mão, ou se a gente começa pela parte reflexiva. Queria que vocês votassem sobre isso. Pode ser? A história, quem é que quer? A parte reflexiva. Bom, tem gente que não vota, o que é lamentável, porque eu acho que é bom a gente sempre se posicionar, mesmo que fique em dúvida, ter um posicionamento é bom. Então, pelo que foi colocado aí, eu vou começar pela história, e eu estou trazendo a vocês aqui algo que já estava pronto quando a Vanessa me chamou, porque nós estamos exatamente desde 2018 para cá, refazendo o nosso portal dos Fóruns de EJA, que é hoje o acervo mais importante e de maior densidade sobre a educação de jovens e adultos no Brasil.
Para vocês terem ideia, quando houve a Conferência Internacional de Educação de Adultos, promovida pela Unesco, né, e que o Brasil foi escolhido em 2009, o acervo que a Unesco tem hoje dessa conferência foi um registro da equipe do portal da Universidade de Brasília, que participou da Conferência Internacional. Para vocês verem da importância, né, que tem esse portal como lugar de consulta, mas também de acompanhamento da luta. Isso é que é o mais importante, que não é apenas um acervo, é um portal que a gente chama um portal de memória viva, né, de todo o processo da luta. Então, eu vou passar aqui alguns itens, não todos, mas vai ficar disponível para vocês. Bom, eu acho que para situar historicamente mesmo, ir lá nas origens, a reflexão sobre a educação de adultos é uma reflexão da Segunda Guerra Mundial. O mundo ocidental, e aqui é muito importante nós que temos ancestrais indígenas e africanos, o mundo ocidental entendia que os adultos é que ensinavam as crianças e adolescentes e eram pessoas prontas para a vida. E com a Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos um impacto fundamental, sobretudo na Europa, né, que foi o chão da guerra, e ao terminar a guerra ficou muito evidente que aqueles adultos que sobreviveram à guerra, com seus parentes muitos mortos, né, na própria guerra, tinham diante de si uma nova sociedade. E uma sociedade que tinha também uma interseção tecnológica muito forte. E por isso precisavam ser educados. Então, a primeira conferência internacional de educação de adultos foi posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, quero dizer a vocês que vocês fazem parte de uma geração de professores de adultos, que é uma geração nova, que tem que trocar muita experiência para avançar. E nesse aspecto, né, de ser educação de adultos, como sempre acontece, o mundo ocidental nos impõe de forma bem colonizada e cada vez mais recreativa, né, recria, reinventa sua forma de colonização, impõe a nós de que a questão era dos adultos. Em 1996, o Brasil entrou na preparação da quinta Conferência Internacional de Educação de Adultos, que seria em Hamburgo. E para preparar o documento brasileiro foram convocados e chamados e convidados pelo próprio MEC, né? Vamos lembrar que nós estávamos com o FHC, onde o neoliberalismo se impunha de forma galopante, não é só o master agora do BRB, e que nesse momento nós estávamos exatamente trazendo do Brasil quem lidava com a educação de adultos, e obviamente que eram os professores e estudantes de EJA, que participaram de todos os encontros regionais preparatórios, elaboraram um documento denunciando e diagnosticando o não atendimento com qualidade emancipadora dos trabalhadores que estudam, e esse documento foi engavetado, né, e o que foi levado para Hamburgo, Alemanha, foi um outro documento produzido no gabinete do ministro da época. Essas pequenas coisas não são reveladas, mas é hora da gente assumir das manobras que muitas vezes ocorrem de desrespeito à construção coletiva. E aqui também no Distrito Federal nós vamos ter um momento aí de repensar sobre o que é construção coletiva e o que é respeito à construção coletiva. E aí o que é que acontece, né? A delegação que foi para Hamburgo, né, chegou lá, denunciou também, e tinha parceiros exatamente da América Latina, da América do Sul, da África, da Eurásia, em que aqueles que eram considerados como adultos não tinham educação básica. E muitos eram jovens. E foi a primeira vez que entrou a ideia, a proposta de que não se tratava apenas de educação de adultos, que no Brasil é a partir de 30 anos, mas de jovens que tinham sido expulsos da escola por conta das estruturas econômicas do capitalismo selvagem.
Então, é importante saber que também tem pouco tempo que a EJA foi considerada do ponto de vista internacional. Tudo isso, gente, está escrito, é possível vocês se aprofundarem, eu vou ser aqui bem rápida, porque meu tempo aqui é curto. E, portanto, né, com essa definição, aqueles que se reuniram em 96, 97, por conta dessa conferência internacional, continuaram se reunindo e em 1996 nós temos aí o primeiro fórum, que foi o Fórum do Rio de Janeiro, e todos os fóruns foram sendo criados em cada estado. Esses fóruns eles chamam Fórum de Educação de Jovens e Adultos, são estaduais, só que aqui no Distrito Federal nós criamos em 89, em plena luta pela autonomia do Distrito Federal, nós criamos o que a gente chamou de GTPA. GTPA era Grupo de Trabalho Pró-Alfabetização na Perspectiva Freiriana. E desse grupo de trabalho voltado com a alfabetização, em 2002, nós aderimos ao GTPA, Fórum EJA, Distrito Federal, porque nos somamos ao movimento nacional. Quero dizer que desse período de 89 a 2002, nós tivemos aqui realmente uma intensa participação, inclusive na elaboração da lei orgânica, com emenda popular, com dedão de pessoa não alfabetizada, no artigo 225, no artigo 45 das disposições transitórias. Então, tudo isso é para mostrar que, diante de um Estado, a sociedade civil se manifesta, se organiza e faz as suas propostas. Nem sempre aceitas, mas a luta é essa, né? É a luta exatamente de colocar na lei, que é o poder legislativo, nas políticas públicas, e no judiciário, quando é necessário, também a gente apela para avançar com as nossas propostas. Então, aí estão todos os fóruns que foram criados, não vou ler todos, mas ficam aí os 27 para vocês saberem. Este é o livro, está divulgado no nosso portal, chama-se Educação de Jovens e Adultos, uma memória contemporânea de 96 a 2004. Vocês podem ler, ele está digitalizado. Quem somos? Somos uma instância de mobilização e discussão de políticas públicas para a educação de jovens e adultos. E nessa instância estão sim assentados esferas de governo e sociedade civil. Eu acho que a capacidade de dialogar Estado e sociedade civil numa proposição de política pública é o exercício que o Fórum faz, um exercício difícil e tenso. E aqui tem uma característica que eu acho que é importante entender no nosso Fórum de EJA. É que, em geral, os movimentos sociais se organizam e se colocam em relação ao Estado. No nosso caso, nós convidamos, e vocês todos estão convidados, quem são professores, já são parte do fórum, mas também os gestores. Ou seja, como nós formamos muitos que começam a entender qual é a luta da EJA, quando eles se constituem diretor de uma unidade de escola, ou quando ele se constitui, muitas vezes, um diretor de uma instância, né, da gestão da educação, ele pode sim participar do fórum e das nossas reuniões, até para saber lá dentro das contradições, dos conflitos de interesses, como é que ele vai nas brechas, né, colocando possibilidade de avanço. Então, por isso, o nosso fórum tem também gestores, além de estudantes de EJA, além de professores universitários do Instituto Federal, de estudantes também universitários e dos institutos federais. Tem também ONGs populares, como o CEPAF, o CEDEP, para quem conhece. Tem também, né, entidades religiosas, né, todas elas, inclusive as não entendidas como religiosas, né, mas que têm uma concepção mais da transcendência. E dentro desse processo nós vamos ampliando o debate para influir na política pública. Eu vou ler aqui porque é mais objetivo. Um exercício que não está predestinado para ocorrer da mesma forma em todos os estados, porque os nossos fóruns, eles têm tempos de existência diferenciados e eles têm também naturezas de constituição diferenciados. Agora, eu acho que mais do que a gente se sentir fragmentados ou aliados demais do governo, ou totalmente sociedade civil, o que enriquece nossa existência enquanto fórum é não ser apenas uma coisa ou outra.
Essas são palavras da professora Maria Margarida Machado, professora titular da Universidade Federal de Goiás, que é uma das históricas militantes também da luta, e que coloca exatamente essa diferenciação. Eu não costumo ler, né, o país como uma unidade federativa, ou pacto federativo. Eu leio politicamente. O que é que eu leio politicamente? É saber que o Sul e o Sudeste estão mais para a direita e que o Nordeste estão mais para a esquerda. E direita e esquerda aqui não é só uma direção de onde vai o carro, né, para que lado você vira. É entender que atender a 68 milhões de brasileiros que não têm educação básica não é interesse de negacionista, não é interesse de fundamentalista e não é interesse de fascista. Então, nesse sentido, a pauta dos fóruns é atender a trabalhadores que estudam e que, por circunstâncias dessa vida cruel para muitos deles, porque o elemento subjetividade, né, ele entra e a gente não ignora ele, estão nas prisões. Então, é preciso que a gente entenda que há questões mais profundas, né, que estão explicando por que o Brasil ainda tem 68 milhões de trabalhadores que não têm educação básica. Portanto, ciência, reflexão, entendimento da história brasileira, capacidade de compreender a biologia, a química, a física, assumir as artes como marca cultural brasileira e não musiquinha de americano todo dia em muitas escolas que a gente vê por aí, mas, na verdade, é uma dimensão de identidade, de pertencimento que a gente tem que trazer para a escola para que ela se liberte daquilo que é a trava, né? Em muitos conceitos, em muitas compreensões, inclusive na biologia, entre a perspectiva evolucionista e a perspectiva criacionista. Isso está posto nas nossas escolas. E é preciso que a gente encare isso também com esse viés político e ideológico para a gente entender para onde é que a gente está indo. E aqui vem a dinâmica do fórum e o mais depois vocês podem ver. O nosso fórum, então, é essa sociedade civil aí, essa roda, como espaço político de autonomia. Mesmo tendo gestores dentro do fórum, eles têm que se comportar enquanto autônomos na relação com o Estado. E esse Estado tem 3 poderes. E nós, enquanto fórum, temos 8 segmentos que compõem o fórum. Já falei aqui, estudantes, sindicatos, o SINP faz parte, as universidades, institutos federais, as ONGs, os educadores, né, que estão dentro do processo, né, já envolvidos, os movimentos sociais populares, e aqui populares a gente entende as frentes, né, e os movimentos, por exemplo, que hoje estão, inclusive, na defesa, né, do parque, do movimento Ari JK, do Melchior, né, das águas, dos parques, né, portanto, já incorporando a pauta também da água e do meio ambiente, os gestores públicos e o Sistema S. E essa composição que pressiona, por isso que está embaixo, pressiona os 3 poderes do Estado. Não é fácil esse exercício, por isso que ele tem que ser coletivo. Porque às vezes a gente pensa, não, vou lá na Defensoria Pública, né, e vou fazer uma ação na Defensoria Pública para conseguir ter matrícula, ampliar a possibilidade de socialização de um ex-presidiário. E às vezes a Defensoria tem limites também, né, e a gente precisa entender esse limite. Não, eu vou para um promotor lá do Ministério Público, que ele vai fazer acontecer. Nós precisamos entender os 3 poderes da República para saber como que nós podemos usá-los e, ao mesmo tempo, ir além. E nós só vamos além se organizarmos na sociedade civil. E é na sociedade civil os seus movimentos, que, na verdade, é difícil, claro, numa unidade penitenciária, ter movimentos sociais, mas não é difícil ter o crime organizado. Portanto, as comunicações existem, elas precisam ser oxigenadas pela formação para que, de fato, né, quem saia de lá, saia com outros amigos, com outros parceiros, e não aqueles que muitas vezes os levaram àquela condição. Então, acho que até aqui seria
o que a gente teria basicamente a colocar, porque tudo mais que estão aqui são os nossos encontros que são anuais, eram anuais, agora são bianuais, as nossas composições, e aí vocês vão ver que nós tivemos a criação desse portal, né, a partir também de uma opção tecnológica pelo movimento software livre, que é um movimento no campo das big techs, mas não estas big techs que estão aí, mas dos tecnólogos e dos tecnologistas, e o nome que queira dar aí, com as traduções de várias línguas, nós temos um movimento importantíssimo, que é o movimento do software livre, que faz com que os aplicativos tenham uma outra forma de inserção de comunidade de desenvolvedores. E fizemos também uma ação muito importante com o movimento do acesso aberto, que é um movimento que existe no Brasil e no mundo sobre a ciência pública. A ciência que não se subjuga às editoras, nem se subjuga às revistas qualis, né, de publicação científica, mas a ciência a serviço da transformação da sociedade, da emancipação dos seus povos. Então é isso aí, eu queria passar para o outro aqui agora, como é que a gente faz? Isso aqui é a plenária que aprovou esse nosso portal, que foi aqui em Brasília, em 2005, quando a UNB, com a equipe de professores e estudantes, assumiram fazer esse portal usando exatamente o software livre. Na época era o Drupal, hoje é o Tainacan, que eu acho que quem for aqui, não sei se alguém de vocês aqui navega nesses lugares, mas se não navega, consiga aí amigos que navegam, porque é um conhecimento que também a gente aprende a lidar com a disputa no campo das grandes corporações, das big techs do Brasil e do mundo, né? A China é a China porque tem uma plataforma pública chinesa. O Brasil não tem plataforma pública. Essa é uma pauta dos fóruns de EJA do Brasil. Nós precisamos ter a nossa plataforma pública e não ficarmos reféns das 5 big techs que estão no mundo aí, consumindo nossas informações e vendendo para outros, se monetizando, além de todo aspecto, né, ideológico que a gente tem. É esse, né? É, quanto tempo é aí? Tem 15 minutos. Bom, aqui eu estou entrando em outro lugar, né, para a gente fazer a nossa reflexão. Eu vou ler aqui uma compreensão que a gente desenvolveu para um conceito, né, de que essa busca de transcendência, a busca de religião, que é religar, é uma busca real. Pode ter formatos fundamentalistas ou formatos que aprisionam a consciência, né? Portanto, não são libertários, mas é um dado da sociedade brasileira. E de uma sociedade brasileira que está em processo evolutivo. Muita gente está dizendo, é o fim do mundo, nunca vi isso, né? Como é que eu estou viva para ver isso e aquilo? Bom, hoje a gente vê, não só vê, como ouve, como assiste, barbaridades. Não quer dizer que elas não existissem. Apenas agora está mais fácil chegar até você. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? E achei que fosse bom trazer a vocês de onde é que a gente vem. E essa primeira imagem que está aí é do Marcelo Gleiser, que é um nosso físico referência na questão cosmológica. Ele, hoje em dia é muito fácil saber quem é ele, não só pela produção científica dele, mas que ele tem muita generosidade em participar de muitas lives, entrevistas, etc. Eu recomendo que vocês vão até ele. E ele traz claramente essa compreensão. Nós somos fruto da supernova Sol, que estourou um dia lá, né? Explodiu e foi resfriando. E ao resfriar foi tomando formas. E a última forma que a gente conhece até agora é o sistema solar. E o planeta Terra é o terceiro planeta, onde estamos. Isso não é geografia nem astronomia. Isso é consciência de si, de onde estamos vindo. Então eu vou ler a reflexão de um outro físico chamado Brian Sweeney, um jovem físico, quando ele escreveu isso, e que ele esteve no Brasil em 87, num seminário na UFRJ,
E ele começou exatamente a palestra dele, né, levantando a mão e começou a falar. Eu vou ler esse trecho e convido vocês a lerem o livro. Olha para a sua mão. Deixa eu ver aqui, porque... Oi? Quê? Microfone. Ah, tá. Tá dando para ouvir? Tá. A gente pode ler junto, gente. Olhe para a sua mão. Você acha que ela te pertence? Cada elemento foi criado em temperaturas 1 milhão de vezes mais quentes do que a fusão da pedra. Cada átomo foi moldado no intenso calor da estrela, supernova, explosão primordial. Seus olhos, seu cérebro, seus ossos, tudo em você é tomado de criações da estrela. Você é aquela estrela, levada a uma forma de vida que possibilita a vida refletir sobre si mesma. Portanto, sim, a estrela está realmente ciente. Aí que eu estou distante aqui. De seu grande trabalho, da sua rendição ao deslumbramento, da sua extraordinária contribuição à vida, mas apenas através da sua articulação ulterior, você está ciente de que você, e só você, é capaz de suscitar vida através de meios que nenhum outro ser do universo possui? Você está ciente dos modos pelos quais tem o poder de suscitar o ser? Paulo Freire fala muito em ser mais. Essa pergunta esquadrinha o seu destino enquanto fonte criativa, o seu valor supremo. Para responder, é preciso que você penetre mais profundamente no dinamismo primordial do universo, pois à medida que você se transforma na atividade do amor, você, ao mesmo tempo, aumenta a vida ao seu redor. Por que começar a pensar a respeito? Por onde começar? Comece a partir dos seus deslumbramentos, a partir do seu próprio conjunto de relacionamentos. Seus deslumbramentos o induzem à atividade de suscitar a vida ao seu redor. Há pessoas e criaturas em torno de você que só emergirão para uma vitalidade intensificada com um gosto renovado pelas aventuras da vida, se você perseguir o seu destino com a mesma devoção extravagante como a estrela persegue o seu. Essa reflexão traz uma dimensão, creio que para a educação, de que nós somos a profissão que tem, na verdade, o privilégio de estar com pessoas tão criativas quanto você própria. E é esse poder criador que a gente, de certa forma, perde na educação, quando a gente não reconhece no outro com quem dialogamos o saber, o conceito, a teoria que queremos fazê-los aprender, ou fazê-las aprender, como se eles não tivessem em si também seus questionamentos, suas indagações, sua vida vivida, sua existência, né? No caso de vocês, que para eles é uma existência atribulada, não é fácil estar preso ou presa, e que nessa medida o diálogo docente é um diálogo entre seres humanos. E aqui não é romantizando, não é trazendo a ideia do amor, do afeto, do prazer sexual. É o amor incondicional. É o amor que transpõe as formas com as quais as pessoas se colocam, né, diante do mundo. E é nesse sentido
que eu trago essa reflexão para a gente ver o quanto é importante no ato da docência a possibilidade de compreendermos esse momento brasileiro, vocês estarem sendo professores nas prisões. Quem são eles que lá estão? Quem são vocês que escolheram estar com eles? Essa é uma reflexão importante para a gente avançar numa outra compreensão de que o Sol não parou, gente. O Sol continua explodindo. E aí está uma forma, né? Eu não vou ler tudo, mas uma imagem magnética do Sol para dizer que ele está a todo momento emitindo calor, fogo. E a gente depende dele. A gente pode até reclamar porque está com calor, né? Mas a gente depende dele. E uma compreensão da evolução da espécie humana. Desse estouro da estrela, com todo o resfriamento que permanece, né? Nós vamos ver que há uma espiral que diminui de tamanho na evolução da espécie humana do Homo sapiens. E nós tivemos, então, a revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução da informação, e alguns físicos, e neles eu me apoio, definem que nós estamos na era da consciência. Não é da informação. Informação já passou, no sentido de que houve, de fato, uma distribuição, né, bastante generosa de informação. Nós somos muito bem informados. A hora que quisermos, é só pegar, né, o objetozinho, que não está aqui, para a gente se informar do que quiser, como quiser, na hora que quiser. Até de ficar ali distraído, ver uma coisa, aí vem outra que você não queria, mas já está no seu perfil, e ele já manda assim para facilitar, e você cai numa bolha. Quando você menos pensa, você está na bolha. Então, a era da informação já era. Nós estamos numa era da consciência. E que consciência é essa que nós estamos precisando, né, nos apropriar? Aqui eu trago uma compreensão que é particular, mas que pode ser compartilhada e vocês podem questionar aí nas perguntas, que é o seguinte: religião é uma forma de religar institucionalizada. São várias no mundo. Mas a espiritualidade, ela não necessariamente precisa ter uma forma institucional. Estado é uma criação da República. Mas ao Estado deve corresponder uma sociedade organizada que constrói o Estado. E quando eu falo isso, estou falando do golpe. Estou falando da ameaça do golpe. Estou falando do sem anistia. Porque o Estado não é algo estático, tem 3 poderes, tudo bem, obrigado, não. Há conflitos. E, portanto, se a sociedade organizada não se relaciona com esse Estado, que Estado é esse? E que sociedade é organizada? Quem está se organizando? Como estamos nos organizando? A ciência foi criada pelo capitalismo burguês para conhecer o mundo, mas também para dominá-lo. Basta ver a origem da geografia. Tem alguém da geografia aqui? Basta ver a origem da geografia, de onde é que ela nasceu, qual foi o interesse colonialista que a geografia teve. E todos os outros conhecimentos têm sua razão de ser nessa busca científica. Mas o que é que hoje já está bem aclarado? É que nós não estamos aprisionados a disciplinas. A educação precisa se repensar, de não se fechar em disciplinas. A disciplina é ter um objeto de conhecimento e vários métodos, né, investigativos de pesquisa para dar conta daquele fenômeno, daquele objeto. Mas a gente já está vendo o quanto é difícil ficar só na perspectiva disciplinar. E aí nós temos a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e já chegamos à transdisciplinaridade. Porque a ciência começa a assumir, né? Ontem eu vi com muita alegria a audiência pública que foi levada pelo Fábio Félix para a medicina canábica, e é um avanço nesse sentido.
É um avanço de dizer, há uma consciência que é alterada do ponto de vista das neurociências, que era uma plantinha ali inocente, né? E que se transformou numa guerra, né, econômica. Então, é preciso compreender que há um reconhecimento pela transdisciplinaridade de que há um terceiro incluído, há um pensamento complexo e há, sim, a possibilidade de se compreender o mundo para além do que a ciência disciplina. Vocês estão diante desse fato. Porque há muitos casos de, certamente, né, pessoas que estão no presídio, que elas próprias não entendem, não compreendem como é que caiu ali. E como é que caiu ali? Se ela não compreender que existe uma sociedade que hoje quer ter lucro com os presidiários, porque há no Brasil uma proposta de privatização das prisões, e isso significa o capitalismo, além de não dar condições de sobrevivência humana, ainda querer lucrar com quem foi presidiário. Olha que loucura que se coloca, que não é só as situações de guerra explícita, né? Seja o genocídio em Gaza, seja a guerra da Ucrânia. É tudo que está posto nessa verve, né, de lucro, de capitalismo selvagem, como a gente sempre se colocou. E, por fim, a tecnologia. A tecnologia é do bem, gente. É uma produção humana. É a criação humana. E, portanto, nós precisamos compreender que ela não elimina a sensibilidade humana. Nós conhecemos os efeitos da tecnologia na medicina, mas não deve excluir a relação médico-paciente. Infelizmente, as práticas de saúde, muitas vezes, são de ser atendida, né, por um médico aqui, olhando o computador, te ouvindo e depois te mandando uma receita, uma lista de exames para a próxima. Então, a questão da tecnologia é como que ela reconhece algo além dela própria. E é esse um aspecto para a gente refletir aqui. Bom, eu coloquei aí essa energia psíquica, porque na evolução dessa consciência humana, o que está sendo mais atingido nas pessoas hoje é sua energia psíquica. Não é à toa que a gente fala do adoecimento dos professores, do adoecimento dos profissionais de saúde, do adoecimento dos que ontem fizeram greve lá, dos entregadores. O adoecimento é porque nós não fomos feitos para ser oprimidos. Nós fomos feitos para ser criativos, livres. E tudo que nos trava, em níveis diferentes, atingem o seu psique. E aí, realmente, a gente assiste muitas vezes colegas que surtam, que entram em depressão, que abandonam a profissão de professor, porque não aguentam o nível de pressão. E que, às vezes, a própria categoria na convivência não tem a generosidade necessária, né? Então, acho que é um ponto para a gente pensar que, no mais imediato, o que a gente tem que cuidar é da energia psíquica. E aqui vem esse conceito, né, de ser aprendiz orgânico cósmico. Nós somos uma espécie, e alguns, inclusive, definem nossa espécie como uma espécie de segunda natureza. Tem até uma brincadeirinha que a gente faz, né? É que andamos tão sentados com todos os exercícios, mas quem sabe nossa cabeça, nossos braços vão afinando por falta de uso. E daqui a um tempo a nossa forma física provavelmente será alterada, por conta de todo esse processo que estamos vivendo. Nós somos cidadãos. Então, a unidade penitenciária não está isolada do debate do PEDOT e do PDE. Porque na cidadania do Distrito Federal, nós temos um governo opressor que está vendendo o Distrito Federal sem nos avisar. Sem avisar aos cidadãos que aqui estão. E são 2 planos decenais. Trabalhador, porque é disso que vivemos. Entendo, né, que pode ter alguém aqui meio, ou que queira ser empreendedorista, né, porque a liberdade existe, mas o campo dos professores, em geral, é um campo de trabalhadores. E trabalhador é uma atividade humana,
E não é para ter dor, não. Muito pelo contrário. É para curar as dores. E é por isso que tem que ser uma atividade criativa, né? E bastante, vamos dizer assim, cheia de desafios diários. Por isso que o aspecto criador é fundamental. Só que não é criar, né, aquela coisa assim, não. É nas raízes, no tempo e no espaço. Se você pisa e sabe por que está pisando ali, você se compreende na totalidade. A totalidade não é soma daquele conceito de conjunto, né, que a gente aprendia lá dos coletivos, lá, né? Um bocado de abelhinha na colmeia, um bocado de formiguinha. Não é isso. A totalidade é um entrelaçamento, né, da complexidade humana, né, para você compreender que no fractal ela está presente. Então, quando a gente questiona o imperialismo, o capitalismo, né, e sonha e luta por uma nova sociedade, nós precisamos realizar primeiro aqui, no lugar onde você vive, no lugar onde você estabelece relações e no lugar onde a sua criatividade ajuda dos outros e se organiza para tal. Então, é nesse sentido que esse ser aprendiz é para a vida toda, né, do nascimento à cova ou à cremação. É orgânico porque requer essa liga, né, de convivência, de solidariedade. E é cósmica, porque a gente está aqui para cumprir. E não é cumprir no sentido de obedecer. Cada um que chame o que quiser. O Deus, o nome que quiser dar. Mas é o poder criador que cada um tem. Cada um nasceu numa hora de uma mãe, né, que fez com o pai, óbvio. Né? Mas tem a sua razão de ser e tem o seu sentido de ser. E o que nós temos que buscar na educação é dar às pessoas, e com elas, trazer ao sentido que estão vivendo na sua atualidade. Aqui a gente tem a neurociência para nos ajudar. Eu vou ser rápida, porque é um assunto que, se quiserem, a gente pode aprofundar depois, porque não é assim de informe. Mas só para dizer o seguinte, nós temos hoje uma compreensão, que a neurociência nos traz, né, de que a ação, o sentimento e o pensamento está ligado a 3 cérebros. Isso não é homogêneo, não é unanimidade entre os neurocientistas, mas de que o primeiro cérebro que nós temos aí é o cérebro que vem reptiliano, de onde nós viemos. Nós temos um desenvolvimento crânio-caudal, né? A gente perde o rabinho, mas na verdade nós temos uma possibilidade dele. E nesse primeiro cérebro nós temos um segundo, que é o do mamífero antigo, que é o cérebro do sentimento, e o pensamento vem do cérebro superior, o cérebro que está em desenvolvimento, porque também nosso cérebro está em desenvolvimento. E aqui vem uma questão que eu acho importante, é compreender o desenvolvimento humano. Nós lemos muita gente, Piaget, e lemos outros, né, da psicologia, mas eu creio que esse processo que aí está nos atinge de compreensão, sobretudo para os estudantes de vocês, em que momento da sua vida virou a chave, né, na condição existencial deles. E aí eu creio que também valia a pena a gente aprofundar que somente aos 21 anos é que a gente tem o desenvolvimento desses 3 cérebros mais consolidados, que corresponde juridicamente à chamada maioridade penal, né? Mas também ao período anterior, né? Que já vem sendo trabalhado. Então, eu diria, só para chamar a atenção, de que sendo luz, e aqui eu não sou nem pastora, nem freira, nada disso, gente. Só estou dizendo o seguinte, se somos essa luz tem nome hoje, é um campo eletromagnético. E nós atraímos ou não pessoas, e às vezes não atraímos, e essas pessoas tóxicas perturbam o nosso campo. E é preciso ter consciência disso para a gente poder trabalhar, sobretudo, com pessoas. E é por isso que está aí colocado de novo, né, que esse campo eletromagnético tem uma direção e atinge, sobretudo, a produção da energia psíquica. É uma provocação a vocês, né, se quiserem depois aprofundar. A gente vai passar aqui para a glândula pineal e trazer aqui o conceito de educação, que são 2. Um que é educare, quer dizer, nutrir-se. A gente se alimenta, né, dos processos que estamos vivenciando. E, ao mesmo tempo, conduzimos para fora. Então, esse movimento, né, de estarmos sempre
relacionando energias, tem algumas polaridades mais fortes, né? A polaridade do indivíduo e do coletivo, do individual e do coletivo. É um tensionamento permanente. Às vezes a gente está mais pelo eu do que pelo nós. Mas não existe nem eu nem nós, existe eu-nós. Essa é uma questão. Um outro é o feminino e o masculino, que muitas vezes, pelo movimento de empoderamento feminino, a gente polariza em vez de complementar. Nós somos masculino e feminino complementares. A dimensão de tempo e espaço. Não existe o tempo e o espaço, eles estão complementares. E, por fim, algo que na educação nós não encaramos, que é o consciente e o inconsciente. Em geral, nós ficamos no consciente, no que é visível, no que é manifesto, e pouco compreendendo o que é que está por trás do manifesto, do que está posto. E, portanto, a educação, nesta era da consciência, precisa, de fato, avançar para trazer para a relação de docência, para a relação do diálogo de aprendizes, a dimensão do inconsciente. Porque, às vezes, entre colegas, dizem, poxa, como é que fulana está hoje esquisita, ou esquisito, né? Disse uma coisa ali que eu não... Está saindo da caixinha, né? Mas essa pessoa está convivendo com você. E daqui a algum tempo você tem uma notícia que essa pessoa tirou a vida. Então, temos que prestar atenção de que o consciente está presente. E sonhar é importante. E para sonhar precisa dormir bem e cuidar-se. Então, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque tem muita coisa a mais do que isso. Pode falar mais. Pode mais, né? Você ainda tem 20 minutos. Do horário que eu tinha. Bom, aqui nós temos uma expressão que eu gosto, que é mentes unindo-se através do tempo e do espaço. Vamos imaginar lá na caverna dos nossos ancestrais como é que era a comunicação. A primeira era copiando o som dos animais, gente. Simples assim. Não tinha palavra, não tinha linguagem. E essa linguagem foi sendo constituída. Quem quiser ver A Guerra do Fogo, né, que é um filme aí pouco conhecido, alguém aqui já viu, é uma lição maravilhosa, né? E às vezes as feministas não usam ali, né? Porque foi a mulher que fez o achado do fogo, né? Mas enfim, eu acho que é importante a gente fazer essa viagem, né? Desse lugar. E das pinturas rupestres, né? Nós temos aqui o Museu da Idade da Terra, aqui no Paranoá, que é pouco visitado, onde Paulo Bertrand fez uma reprodução de todas as figuras rupestres aqui do entorno do Goiás e tudo mais, e que são importantes de dizer, bom, o que é aquilo? Até hoje, muitas dessas figuras não são interpretadas corretamente. Mas algumas dizem respeito de que eram orientações, né, do céu e tal, animais, mas tem muita figura redonda, como se fossem mandalas, né? Por que tanto redondo? Por que tanta estrela? Por que tanto triângulo? Que formas são essas, né? Mas eram as formas de comunicação e estão lá, né? Lá no Piauí até hoje. Bom, daí veio a escrita, né, gente? O que é que a escrita fez? A gente disse assim, o mundo está acabando. A escrita, ela permitiu que a Bíblia chegasse na mão de todo mundo. E isso deu um baque grande àqueles que tinham acesso à Bíblia e que se achavam intérpretes da Bíblia. Olha a revolução que isso não deu, né, para o mundo ocidental. E de lá para cá, nós temos aí a imprensa, né, com essa escrita que fez todo esse processo, o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão e as telecomunicações. Esse caminho que eu estou fazendo aqui de reflexão com vocês é um caminho que não é história. É real agora. É para agora. Eu me entender agora. E aí, olha só o agora como é que está. Essa é uma imagem de satélite que mostra os efeitos de todos os tipos de micro-ondas na Terra, formados a partir de milhões de celulares, telefones fixos, televisores que transmitem ou recebem,
estações de retrotransmissoras, centrais de polícia, sistemas de rastreamento por satélite, aparelhos de radar, fornos, micro-ondas, etc. Tudo isso gera uma massa de estática, não se vê sinal de coerência no conjunto. Isso chama-se capitalismo de vigilância. Então, essa realidade que está entre nós, está na nossa vida atual e também de quem está nas prisões, ela precisa ser entendida como um lugar de ação e não de queixa. A gente tem que sair do lugar da queixa. A gente se queixa demais, gente. Isso é coisa de traço ocidental, sempre procurando pecado, onde é que está e tal. Né? A gente precisa sair do lugar de queixa e ir para o lugar da criação propositiva. E aí, o que é que nós temos no geral? É a necessidade de uma visão estratégica. Se a gente fica só pensando no que está no cotidiano, sem olhar o que está no entorno, sem olhar o céu, né? Qual é a lua de hoje, né? Como é que o sol nasceu hoje, a gente se perde. E é preciso que a gente compreenda que nós estamos, sim, num processo de transição humana, entre uma visão individualista do lucro, do poder econômico, para a visão, né, do coletivo. E isso tem nome na estrutura econômica, que é o capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Um socialismo democrático. Nós já superamos a ideia de ditadura do proletariado. Quem ainda está lendo Lenin aí nesse capítulo, ele deve estar muito incomodado. Então, é preciso que a gente compreenda que essa transição não vem caída do céu, vem por uma construção. E nessa construção, nós estamos aí também com o sentido de sociedade sustentável e o bem viver, que é uma criação da América Latina na sua raiz indígena e africana. Então, nós precisamos assumir um papel promotor na humanidade. Não é Lula só ser o estadista hoje, a quem se cobra a articulação, né, e a pacificação internacional. É só ele sozinho. É preciso que aqui dentro a gente também faça o nosso trabalho e faça o trabalho em conexão com a América Latina. Em conexão com a América Latina daquela mulher que está lá no México, que é uma representação muito importante para nós de como que ela está fazendo a gestão mexicana com o povo na rua. É para eles que ela presta contas. E é preciso que a gente compreenda o que é esse movimento de organização da sociedade civil na relação com o Estado. E esse aspecto, hoje nós temos uma novidade, que é a chamada guerra híbrida. Alguém já ouviu falar em guerra híbrida aqui? Híbrido é aquilo que tem duas coisas dentro, né? E que podem ser antagônicas, né? Ou não necessariamente complementares. Então eu vou ser bem rápido aqui, porque isso também requer algum tempo. A guerra híbrida, ela é bélica. E nós temos aí a indústria bélica que sustenta o governo americano, a quem eles têm que criar guerras para gastar as armas que estão ali produzidas. E eu estou simplificando aqui, mas é muito grave isso. Muito grave. É um poder econômico que vai na direção da indústria bélica e da indústria farmacêutica. Ou seja, contamina com né? Os chamados agrotóxicos, e depois dá remédio. Fácil, né? Fácil. Você cria consumidores da guerra e consumidores de medicamentos. Essa visão bélica é de que ela existe, mas ela hoje se conjuga a outras estratégias igualmente de guerra, que é a estratégia do chamado lawfare. Lawfare é o direito contra o inimigo. Você destrói a democracia por dentro. E nós não precisamos dar lição para vocês aqui. Nós vivenciamos isso. Quantas horas são? Obrigado.
Nós estamos vivenciando isso, né? Está claramente, né, colocado para quem está acompanhando seu tempo e espaço no Brasil hoje. E, portanto, né, você trazer, eu acho que a experiência de Lula pode não ser aqui a visão de vocês, né? Mas ao prender Lula, se criou todo um jurídico para justificar sua prisão. Esse é o simbólico, mas não é só Lula. Vocês estão vivendo com presidiários, que têm os seus casos e suas situações. E provavelmente pode ter alguns outros exemplos muito parecidos que fazem eles permanecerem presos, né, nos presídios. Então, esse é o uso do direito enquanto direito. Só que não é só isso. É também uma tecnologia digital algorítmica, que é das Big Techs, onde, de tanto repetir aquela imagem, aquela palavra de ordem, aquele entendimento, aquela narrativa, e entrando no pensamento e nos comportamentos das pessoas, você se constitui mais um numa bolha. E o celular ajuda muito nisso, né? Ou seja, a nossa tecnologia hoje favorece esse tipo de intervenção no comportamento humano, impondo valores de ódio, porque só com ódio você tem guerra, você tem pressão de massas, né? O 8 de janeiro está aí para provar isso. E se modela comportamentos terroristas, que inclusive muitos dão a própria vida, se estouram lá na Praça dos Três Poderes, né? Essa é a chamada da tecnopolítica, né? Ou seja, não existe na tecnologia um carimbo que garanta que aquele e-mail, aquele software, aquele aplicativo, aquele Instagram, tudo que está aí, né, tenha uma pureza de informações. E é por isso que o ser humano precisa ser trabalhado na sua criatividade para lidar e compreender em que mundo estamos e que guerra é essa. Então, isso aí também eu deixo aí, depois livro, referência bibliográfica. Bom, gente, acho que eu vou parar por aqui, porque é o seguinte, em tudo isso, nosso movimento tem uma referência fundamental na formação do povo brasileiro. Nós somos formados por indígenas de mais de 20 mil anos. Não é de 2025 anos. Nossos ancestrais neste território têm muito a nos ensinar. Acho que a Ayrton, né, o que está lá do Davi, lá do Yanomami, são os que aparecem e a sociedade permite que eles se manifestem. Mas eles são muito mais do que isso. Dia 17 de abril estarão aí no acampamento Terra Livre. Nós somos também de lusitanos, que eram marinheiros. A gente costuma fazer uma leitura de Portugal como Portugal governo. Até porque os que vieram para cá eram funcionários do governo. As naus não foram de voluntários, aventureiros, foram pagos para vir para o Brasil, né? E chegar aqui. Mas os marinheiros, eles trouxeram o culto popular do Espírito Santo, que ainda existe aqui no Centro-Oeste. E esse culto popular do Espírito Santo é um culto que se baseia no abade, né, italiano, que dizia que a sociedade tinha que ser sem fome, que a sociedade tinha que ser livre, como as crianças, e que a sociedade não deveria ter prisões. E por isso que em muitos cultos, né, do Espírito Santo, que foi apropriado pela igreja como Pentecostes, no dia de Pentecostes são libertados alguns presos bem comportados. É por essa raiz histórica lusitana. E nós tivemos e temos os africanos que, saídos da sua realidade, né, empoderados e pertencentes à sua realidade, foram sendo, né, quebrados em todo o processo até chegar aqui. E que estão fazendo esse imenso esforço de reconhecimento dos seus saberes ancestrais. E que, sobretudo, tem para nos oferecer a solidariedade humana real.
E eu acho que isso é um privilégio muito grande, ter um povo com essas 3 civilizações. E eu acho que a gente ainda não é brasileiro o suficiente. A mensagem que eu deixo é: vamos ser mais brasileiros, orgulhosos de nossa formação, menos divididos em picuinhas, em egos, em grupinhos, né? E vamos fazer as frentes, os movimentos, ir para a rua e derrubar quem devemos derrubar sem anistia. Obrigado, gente. Desculpa.